Bom dia a todos, bom dia a todas. Haverá pessoas chegando ao longo dessa jornada da manhã, mas vamos dar início porque, como eu disse, ela é longa. Então, ela é longa e não tem coffee break, não tem intervalo. Então, todo mundo tem que estar com o tanque abastecido aqui para poder voar até meio-dia e meia, salvo engano, ou meio-dia, né? Enfim, eu começo agradecendo ao Luiz. Aqui eu faço em nome pessoal. Eu não sei se você está carregando aqui o chapéu da LSI, do IBC Crime, né? Mas da LSI, por ter nos oferecido a oportunidade de organizar esse evento em conjunto com o CEBRAP. Maurício, obrigado pela presença. John, thank you so much for making the time to be here today. John, you are the director of the international, let me get it right, make no mistake, Drug Policy Unit, LSE, right? So thank you so much. O John edita uma revista muito importante que é o Journal of Illicit Markets and Development, e essa revista dedicou um número exclusivamente a este tema, aterrissado no Brasil, e com artigos de acadêmicos brasileiros, muitos dos quais estarão aqui fazendo as suas exposições. Eu não preciso me alongar aqui sobre a importância deste tema. Acho que é uma descoberta nem tão recente, que há um imbricamento enorme entre mercados lícitos e mercados ilícitos em escala global. Quem tornou esse tema mais, digamos, pop foi o Moisés Naim com o livro Ilícito, e que mostra como essas cadeias são profundamente organizadas. Eu voltei da Itália recentemente e estive na região de Nápoles. E é extraordinário, são extraordinárias as histórias que você ouve a respeito da articulação entre a China, a Camorra, a alta indústria da moda italiana. Não são compartimentos estanques. Isso é um tema da polícia? Sim, é um tema da polícia. Mas não é só um tema da polícia, é um tema da sociologia e da economia, das ciências sociais em geral. E acho que, seja do ponto de vista repressivo, seja do ponto de vista de outras políticas que não sejam repressivas para enfrentar esse tema, quanto mais elas estiverem embasadas em pesquisa acadêmica sólida, melhor serão os resultados. Eu acho que esse é o espaço aqui interdisciplinar, que traz gente de muita qualidade, traz gente... Deixa eu slow down aqui para facilitar a sua vida. I'll cut it short. Então é isso, quer dizer, esse é o propósito dessa conversa. Não é a primeira que nós temos aqui, Luiz Guilherme já esteve aqui falando exatamente desse tema, Fábio já esteve aqui conosco. Alguém de Law and Order tinha que ter, Fábio. Quando eu disse, não é possível. Né? Então, digamos, eu acho que esse eu convido vocês a que a gente esse seja o segundo passo de uma jornada que a gente possa fazer na medida do possível juntos. Já me alonguei demais. Passo a palavra a você, Guilherme, e depois a gente avança. Obrigado, Sérgio. Obrigado mais uma vez à Fundação Fernando Henrique por nos receber aqui, por comprar o projeto logo de saída, no meio de julho. Foi quase de graça, por isso que a gente Não, ficou barato para todo mundo, foi ótimo. Quero agradecer também o John, em nome da LSI, que se interessou pelo que está acontecendo no Brasil já há alguns anos, e foi a partir de uma visita técnica que eles fizeram no ano passado que essa ideia surgiu, e é muito gratificante chegar nesse ponto agora e ter não só a revista publicada em inglês e em português, mas também fazer esse evento de lançamento aqui para um público tão qualificado, chegando a uma quantidade tão grande de pessoas. Agradecer também o CEBRAP, no nome do Maurício, que também é um parceiro de tanto tempo e em tantos momentos diferentes. Tomara que isso seja, de fato, uma
uma parceria que renda mais frutos. Eu vou falar 2 minutos só sobre a revista, sobre essa edição especial. O John depois vai falar sobre a revista em geral. Eu só queria dizer que por circunstâncias de férias e também de disponibilidade das pessoas, as pessoas que vão falar aqui hoje falam basicamente sobre mercados de drogas, com a exceção da Marcela, que vai fazer uma abordagem diferente. Mas essa edição especial da revista ela não fala só de mercados ilícitos de drogas. É natural que os artigos tenham se concentrado mais nesse tema, porque é um tema muito candente no Brasil, mas não é só disso que se trata, e um dos objetivos da revista era justamente mostrar que não é só de mercados ilícitos de droga que se deve discutir aqui, e existem várias outras discussões, e aí eu convido todo mundo que se interesse para olhar no site da revista, que o John vai mostrar, os outros artigos, não só os que falam de políticas de drogas e suas consequências. Nós também tentamos ampliar um pouco a representatividade dos artigos, então a gente tem não só artigos de Rio e São Paulo, mas também de outras regiões do país. Nós temos também um artigo que é particularmente importante para mim, que é um artigo escrito por um coletivo de pessoas que moram em favelas do Rio de Janeiro, movimentos, que uma representante vai estar aqui hoje na última mesa. Então, agradeço de novo todos os participantes, e particularmente a Fundação, por ampliar e por deixar que esse tipo de espaço seja disponibilizado também para as pessoas que são diretamente afetadas pelas políticas de drogas, particularmente, e pelas políticas públicas de repressão em geral. É isso, então acho que vamos deixar essa mesa mais curta para a gente poder ter mais tempo para discutir depois. Obrigado. Agora fala John, fala Maurício. Como é que Maurício, vou falar rapidinho. Talvez o John fale como vai ter. Bom dia a todas e todos. Eu vou fazer uma fala realmente bem rápida, até porque eu estou na segunda mesa como debatedor, então aqui eu venho só, em nome do CEBRAP, agradecer ao Sérgio, à Fundação Fernando Henrique, que recebeu esse evento que o Guilherme planejou. O CEBRAP dando um apoio talvez mais moral do que intelectual, mas agradecer muito ao Guilherme pela iniciativa. Era para estar aqui o presidente, recém-eleito presidente do CEBRAP, que é o Marcos Nobre, mas ele está fora do país, então nessa mesa eu, como pesquisador e coordenador de seminários do CEBRAP, vim representá-lo. Acho que o CEBRAP, o Gabriel Feltran, que é um dos organizadores do dossiê, é um pesquisador ligado ao CEBRAP, ao Centro de Estudos da Metrópole. O Gabriel tem me ajudado a trazer esse tema dos mercados ilegais, do crime, da violência, para dentro do CEBRAP. O CEBRAP, que completou 50 anos esse ano, não é um dos temas mais fortes em termos de agenda de pesquisa, mas na última década ele cresceu no CEBRAP esse tema. Então, junto com o Ronaldo Almeida, junto com a Ana Paula Gaudiano, o Gabriel, e outros pesquisadores, nós temos trazido esse tema para o CEBRAP, porque nos parece fundamental, é o que o Sérgio disse. Acho que não dá mais para discutir a democracia brasileira sem discutir os mercados ilegais, o crime e a violência. E, nesse momento, especialmente, o CEBRAP, a nova diretoria, inclusive, está muito ciente de que essa pauta, essa discussão foi sequestrada por uma agenda regressiva e anticivilizatória. E acho que é o momento de nós discutirmos para ver o que nós fizemos de errado e não que permitimos isso, né? Então, o que nós temos que fazer para que a discussão sobre crime, violência, mercados ilegais, mercados de drogas, política de drogas, possa ter uma agenda de discussão tendo a razão e a civilização como marcos. Então, muito obrigado ao Sérgio novamente, ao John e à LSC, que deram essa oportunidade para que brasileiros escrevessem, né, o dossiê sobre o Brasil, que estávamos conversando lá fora. Muitas vezes não há acesso em língua inglesa e os pesquisadores não sabem o que é feito aqui por pesquisadores brasileiros. E o John, me lembro dele especialmente porque ele assistiu lá na Costa Rica ao nascimento da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Ele estava lá em 2014,
quando a gente conseguiu convencer o Open Society da importância de criar a plataforma, e o John nos ajudou nisso, ele ajudou a gente a pensar na plataforma que hoje já tem aí indo para 5 anos e tentando tocar difícil debate sobre política de drogas no Brasil. Obrigado a vocês, obrigado Sérgio, obrigado Guilherme, obrigado João. Eu vou passar a palavra ao John, mas Maurício, se você me permite, não resisto. Eu acho que uma das razões pelas quais, digamos, não soubemos articular bem esse tema do ponto de vista político, é que nós segmentamos essa discussão entre, de um lado, os temas que são caros, eu diria, digamos, ao mundo da centro-esquerda liberal, e os temas que são caros à centro-direita liberal. Porque o problema dos mercados ilícitos não é um problema, primeiro, não é um problema restrito às drogas. Não dá para pensar a economia brasileira hoje. Você conversa com a turma dos combustíveis, das empresas, tem uma competição desleal no mercado brasileiro. Você pensar um capitalismo brasileiro decente, razoável, você tem que pensar esse tema dos mercados ilegais, porque você tem uma competição desleal em vários mercados, de bebida, de combustíveis, de fármacos. Então tem problemas de saúde pública, tem problemas de competição. Então tem que alargar um pouco a visão para a gente não se colocar não é um gueto, mas digamos num corner que é muitas vezes facilmente estigmatizável, né? É criar uma agenda de pesquisa e uma narrativa política, para usar o clichê, que cria pontes e que não nos coloca no corner. Mas já disse demais. Isso foi uma permissão de uma intervenção neoliberal. Okay, well, thank you. I will try to keep this short. This is the more formal presentation, I think, of the panel, but I think I'd be remiss being here not using it as a chance to promote this journal that we've launched and, frankly, that I'm very, very proud of. To reiterate some of the thanks that have been said, to Sergio for hosting this event, thank you very much. It's a real pleasure to be here. To Luis and Juliana and the editorial team, it's been incredible working with you guys on this. Maurizio, I hadn't forgotten about Costa Rica, but I haven't thought about it in a while either, so it is remarkable to think the progress that we've actually made since those initial discussions. I think it was 2015, 2014? 14. Yeah, so it feels a while ago. Okay, well, so I'm here just to basically give an overview of what the journal is, and I think actually part of this is an aim to encourage people in the audience to think about submissions to the journal and to think about how colleagues and your work could actually inform the work that we're doing at the LSE. So JIAD is an initiative of the LSE's International Drug Policy Unit. As was said, I'm the Executive Director of the International Drug Policy Unit. I'm also Editor-in-Chief of the journal. So there's a strong overlap between our two works. We've been established, the International Drug Policy Unit at the LSE has been running since about 2012, 2013. And this is much more, I think, a move for us into recognizing that you can't just look at drugs as an issue on its own. It's exactly what you were saying. It's that we have to think in terms of fields, and we have to think in terms of the interconnected nature between these illicit markets. And so focusing in this journal not just on drug markets, but on illicit markets more broadly, I think is quite a significant move for us, but I think quite an important one as we try to understand this more broadly and understand these issues more broadly. We launched the journal in partnership with the Global Initiative Against Transnational Organized Crime. If you don't know them, they're a fantastic organization. They've got an incredible global reach. Mark Shaw and Tuesday Raytano are the director and deputy director. And they're also on the editorial board. So it's a great collaboration, because we have a university like the LSE, which has very extensive academic networks, and we work with organizations such as the Global Initiative, but also organizations here in Brazil to try and make sure that we're not just publishing for academic audiences, that the aim is that we're getting these issues into policy discussions. It's a peer-reviewed open access journal, and I'll come back to the open access point in a moment, but fundamentally it's a cross-disciplinary journal, as was highlighted. I do not believe there is a discipline that could be submitted to the journal that we would reject outright. Humanities, hard sciences, social sciences, whatever it is, I think everything has in some way something to say on this issue of illicit economies and development. And really, I think the core overarching focus of the journal
And I guess the limiter of what we accept in the journal is these issues related to sustainable development. And if anyone looks at sustainable development, I think you'd recognize that that's a pretty broad limiter. Everything falls under issues of sustainable development. The open access policy, I think, is really key to this. And I think this is why this is really exciting. LSE did not traditionally have a university press. Oxford has, Cambridge has, lots of universities have university presses. And LSE eventually decided that it would launch one, but it didn't want it to be a traditional, quote-unquote, bricks and mortar press. They wanted to do something that was slightly different. And so this is where this focus on open access came from. That this is about basically bringing down the barriers or bringing down the walls to academic research and making sure that anyone in any institution or any policy organization internationally can access the work that we produce. And so the university actually pays all the costs associated with the journal at present to ensure this kind of mission is met. So the authors, academic publishing is well known as a slightly predatory environment where the publishers make a significant profit, but nothing is really returned to the authors, and the authors don't really retain copyright over their work. The open access model is an attempt to turn that on its head, and I think it is encouraging that the LSE is taking this as such an important initiative and such a core initiative. So this is our former director of LSE. She was the founder of LSE Press, Professor Julia Black. And this is what she said. We launched LSE Press as a unique and groundbreaking forum for the key social science issues of our time to be debated, discussed, and for innovative policies to be formulated. And I think that's key. And that's, as a university, that's what we focus on. How do we bring academic discussions to policy discussions? Perhaps most importantly, we launched it as a mechanism to promote open access research produced and consumed in all parts of the world, not just institutions in the global north. And I think when we started discussing this issue a while ago, I can't remember, it was on the last trip, one of the immediate conclusions we came to was it couldn't just be an English language submission to an English language journal. It had to be a bilingual journal. And that's what I think I'm extremely proud of this issue, is that that's what we've achieved. This is a Portuguese and an English submission to the journal. And I think that's really important. Who can submit? Everyone. So it's not just academics. We welcome submissions from practitioners, generalists, technocratic experts. If you have an expertise in these areas, there's various ways to submit. Two of the most common are research articles and policy commentaries, but if you look on the website, you'll see the various formats that can be accepted. I think actually, sadly, we may be trying to put an obituary into our next issue, because I don't know if people in the room, but I should highlight that we've very sadly lost a very important colleague over the last few days, Professor Mark Kleiman, who has actually submitted an article to the third issue. But it is with a very sad regret that I would like to just remember him at this event, and yeah, I hope we can do something to memorialize him in the third issue. We have 2 regular issues per year and 1 special issue. Now, this was our first year of the journal. We had 2 special issues, and the Brazilian issue was our second. So the third issue we will be launching in November, and I'll highlight in a second, but that's an open issue. So the first one, which is fully available online now, was a very much a thematic focus. How do you make this link, and how do we conceptualize this link between illicit economies and development? And I think that was very important for us as a journal in the first stage to really set that out. And we had many articles kind of trying to address these key questions of how do you think of the overlap between these topics. And this quote, I think, gives some summary of how we addressed it. But I would encourage everyone to have a look at it online. Sadly, it's not in Portuguese and English, but we do what we can. And then the second issue was the one that we're here to look at today. The third issue then will be it's an open call, but we have a special section on the issue of regulation. And I think given the context of what's happening in Canada, the United States, Uruguay, but not just and that's just comes to mind in cannabis. But when we think of issues of illicit and licit tobacco trades, people moving, wildlife, all of these illicit economy issues, the fundamental question of what does regulation mean? Not in a pejorative sense, not in a kind of legalization sense, but fundamental issues around how the state regulates and controls these markets. And as was said, what is the dividing line between licit and illicit? These are the questions that I hope to see come out, both in the discussion today, but also in the third issue of the journal. So I will leave it there, but thank you very much, and it is my pleasure to be here.